Graça e paz, meus irmãos, sou seu irmão em Cristo, o pastor Marquinho. Hoje nós vamos falar de um assunto que é de interesse de muitas pessoas gostam, crentes, cristãos, judeus, gostam desse assunto, que é o assunto da escatologia, né? Que em hebraico é Harit Hayamim, que é literalmente o fim dos dias. E quando a gente fala de fim dos dias, a gente fala da doutrina das últimas coisas, ou seja, a gente fala da morte, fala do juízo, né? Fala do céu e também fala do inferno, né? Do Guerrinom. Então, essa doutrina é uma doutrina que desempenha um papel fundamental tanto na crença judaica como também na crença cristã, né? Tanto os judeus e também os cristãos acreditam acreditam na ressurreição dos mortos, né? Que era uma doutrina também ensinada até pelos perushim, pelos fariseus. Então, a doutrina da escatologia, a doutrina dos fins do dia, que vai falar também, está ligada com a vinda também Meler, do Mashiach, né? Davi da Meler, o descendente do rei Davi, que é o Mashiach, ben Davi, né? Que nos conta a Bíblia, também o Novo Testamento, das pegadas do Mashiach, que precederiam os seus dias, quando ele viria, as pegadas do Mashiach e também as dores de parto também do Mashiach. Então, e também a respeito também da crença da ressurreição dos mortos, né? Na era pré-messiânica haverá grandes confusões. Isso nós temos visto nos dias de hoje, né? Nós temos visto também guerras, né? Em todos os lados. Alguém pode dizer assim, mas sempre houve guerra, sempre houve confusões, sempre houve maremotos, terremotos. Mas nos dias de hoje, como está se precedendo, um após outro, é meio difícil, não é verdade? Então nós temos visto aí que as coisas têm sido acontecendo cada dia vez mais depressa, certo? E todas essas coisas são conhecidas como as dores de parto do Mashiach, ou as pegadas do Messias. Então eu escrevi algumas coisas aqui para o nosso estudo, né? E os escritos sagrados também vai descrever as pegadas do Mashiach como o tempo em que a arrogância crescerá na terra. E é o que nós temos visto hoje, né? A arrogância das pessoas é muito grande. E é do maior ao menor, que é do adulto à criança. Nós vamos falar sobre isso aqui, né? A arrogância das pessoas. As pessoas hoje em dia não têm mais aquela humildade, né? Foi embora a humildade e hoje predomina no mundo a arrogância das pessoas, né? O governo tornar-se-á herético e não haverá ninguém para censurar os seus erros, né? Hoje em dia o governo está aí fora aí fazendo o que quer. Eu não digo somente no Brasil, mas aí no mundo inteiro, na Europa, nos países aí afora, a lei frouxa, né? De matar pessoas, de roubos, de coisa triste. Não é só aqui no Brasil. No Brasil já existe muita coisa, muita miséria, Deus nos livre disso, mas acontece. Tá aí as leis, tá aí o governo que era para paralisar, para dar um freio. Eles são aqueles que criam até leis, né? Contra a própria Bíblia, contra até os mandamentos de Deus. Nós temos visto também academias de ensinamentos. Não vou muito longe, na Alemanha, nos Estados Unidos, nos países europeus aí fora, as academias, os lugares de ensinamento, igrejas fechadas, catedrais, né? Eu vi um vídeo aí de catedrais enormes, coisas mais lindas, fechadas, e outras que viraram, Deus nos livre isso, mais bordéis. Viraram bares, viraram lugares de hotel. Meu Deus do céu, para você ver que nós estamos vivendo mesmo os últimos dias, as pegadas do Mashiach, as pegadas do Messias. Estamos vivendo as dores de parto também do Messias. A sabedoria dos escribas nos conta também que apodrecerá, né? Pessoas que pregavam a verdade, hoje não querem mais a verdade. Não querem mais assunto com verdade. Quando está falando de escribas, os escribas eram aqueles
que nos tempos de Jesus eram aqueles que contavam até as próprias letras da Torá, que se preocupavam até na menor vírgula da Torá. E trazendo para os nossos dias hoje, homens que se preocupavam com coisas que eram até pequenas, mas hoje não querem mais saber, passam por cima de tanta coisa. Vamos lá. O governo tornar-se herético, eu já falei. As academias, né, de ensinamento virarão bordéis, Deus nos livre isso. A sabedoria dos escribas apodrecerá. Os mais jovens envergonharão os mais velhos. Né? Antigamente, quando uma pessoa que é mais ancião, né, um ancião de cabelos brancos, ele ia chegando, o que estava sentado, que era um novo, um rapaz, uma moça, ele levantava para o ancião. Isso até a própria Bíblia nos ensina isso, né? A Torá nos ensina isso, que quando um velho chegar, alguém mais de idade chegar, a gente se levantar em honra àquela pessoa. Isso é um ensinamento também de Deus, um ensinamento da Bíblia também. Então, os jovens, né, não terão mais, envergonharão os velhos, né? A própria família se tornará inimiga um da outra. Os entes queridos da própria família se tornarão inimigos dentro de casa. Nós estamos vivendo isso. O semblante da geração aparecerá como um cão, um cachorro. Veja só, o semblante da geração se tornará como a face, como a cara de um cão. Por quê? Por quê? Porque o cão, ele não tem vergonha de nada, não. O cão, ele vai lá, ele faz lá, ele cruza lá com a cadela, na frente de todo mundo, é na rua, é na praça, onde for, na frente do dono, ele não tem respeito, ele faz mesmo lá na frente de todo mundo. A gente vê o cachorro e o gato não. O gato é mais recatado, você vê que o gato é mais recatado, né? Ele já faz mais escondido na noite, né? Quando ele faz lá o seu serviço, né? Ele tenta esconder, cavando, né, na terra. O cachorro não, onde ele for, ele faz e vai embora, e levanta a perna né, faz seu xixi e vai embora. O gato não, o gato é mais recatado, né? Então a geração será como a geração da face de um cachorro, ou seja, as pessoas não terão mais vergonha de fazer coisas na frente de outras pessoas, não tem mais vergonha, acabou a vergonha. Então a geração que precederá a vinda de Mashiach será como a face de um cachorro. Então, com quem poderemos então contar? Claro, nós podemos contar com nosso Pai que está nos céus, né? Que está nos chamais. Depois disso, os exércitos de Gog e Magog serão derrotados, né? Haverá a grande guerra de Gog e Magog, né? Que está aí para explodir. Deus nos livre, Deus nos guarde, a terceira guerra mundial. Se o povo judeu tiver méritos, a terceira guerra mundial ela pode acontecer em 1 minuto e acabar. Se o povo judeu não tiver mérito, essa guerra pode durar dias e dias e matar milhões de pessoas. E no mundo inteiro a escassez de alimento, vocês sabem como é que é uma guerra, porque houve a Segunda Guerra Mundial. Então a Terceira Guerra Mundial virá com Gog e Magog, né, que serão derrotados e terá lugar a reunião dos exílios na Terra Santa, na Terra de Israel. O mundo, nos dias de Mashiach, quando Mashiach se revelar, né, estará em paz. Os gentios reconhecerão o único e verdadeiro Deus, Baruch Hashem, né? Harão a submissão do seu reino, que é o reino através do Mashiach, ficando a terra plena do conhecimento do Eterno, do conhecimento do Senhor. Isso está lá em Isaías capítulo 11, versículo 19. Na era messiânica haverá o grande dia do juízo para toda a humanidade, para uma nova vida. Depois do período da chamada Olam Rabá, os justos reunir-se-ão no grande banquete do Messias, né? Haverá o grande banquete do Messias, o Mashiach. Comidas impuras serão declaradas koshers, ou seja, o que é a palavra kosher? Ou kasher, que é conhecida, né? Aquela comida que não é apropriada. Por exemplo, o porco.
Ele não é apropriado para o consumo do povo judeu. Isso está lá em Levítico capítulo 11, né? A dieta do povo judeu, por conta de saúde, por conta espiritual também, porque existem certos alimentos que prejudicam não só o corpo, mas também a alma. Então o Eterno escreveu lá, Levítico capítulo 11, também por causa não só da saúde, mas também da alma. Então nos dias do Mashiach, o porco vai virar caché, ou seja, o porco vai virar apropriado para consumo. Por quê? Porque a natureza de todo o mal que foi colocado na terra através do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, será tirado através do Mashiach, através de Melech, o rei Mashiach. Nós sabemos que Yeshua HaMashiach, conhecido como Jesus, né, é o nosso Mashiach. Nós cremos nisso. Então, o mundo falará numa só língua. E qual é a língua? Qual foi a língua que Deus falou com o seu povo? O hebraico. Essa é a língua que Deus falou com o seu povo, que Deus falou com Adão, que Deus deu os mandamentos a Moisés, né? E aos profetas, todos falaram em hebraico, né? Todos falaram o aramaico antigo, o aramaico arcaico, o hebraico arcaico. Depois hoje tem um hebraico já mais, né, conhecido de hoje, mas a língua é a língua kasher, a língua apropriada, a língua que o Eterno falou com o seu povo. Então falará uma só língua. A noite se tornará igual ao dia, o calor do sol curará os enfermos, as árvores darão frutos frescos a cada mês, né? A gente vê que alguns têm que esperar, alguns frutos têm que esperar meses, né, para vir o fruto, né? A gente espera uma manga, uma banana. A banana já dá mais, né? Já dá mais quase todos os meses, né? Mas existem frutos que você tem que esperar 4 meses, 6 meses para ele dar. No dia do Mashiach, não. As árvores darão frutos frescos a cada mês. Animais selvagens se tornarão dóceis. O anjo da morte será morto pelo próprio Deus. Contudo, para que essas imagens não tenham uma interpretação tão literal demais, né? Diz que não haverá comida ou bebida, mas os justos simplesmente desfrutarão do esplendor da presença de Deus. Ou seja, isso aqui também é outro pensamento que alguém tem. Olha, alguém diz assim, olha, isso aí não é literal não, isso aí, né, é figurativo. No dia do Mashiach não vai ser assim não. Eu, por exemplo, eu já acredito que no dia do Mashiach será totalmente literal, porque nós vivemos numa terra que é literal, uma terra que é, né? E no dia do Mashiach, todo o mal que foi impregnado na natureza, nos animais, na terra, nas plantas, em tudo que foi, o mal entrou no próprio homem, tudo isso será tirado. E quem é o remédio? O remédio é Mashiach. O remédio será o Mashiach, que virá, o descendente do rei Davi, Yeshua HaMashiach, conhecido pelas nações como Jesus, tipificado como José Yosef, que foi para o Egito. Chegando lá, o faraó mudou o nome dele era Yosef, era José. Ele era conhecido por Jacó, por Jacó, seu pai, como Yosef. Mas quando ele chega lá no Egito, seu nome é mudado. O que aconteceu também com Yeshua. Colocaram o nome dele de Jesus, mas ele não deixou de ser outro. Ele é o mesmo Yeshua. Mudaram o nome dele. Aí alguém diz assim, mas pastor, me diga uma coisa, mas eu vivi a minha vida todinha pregando, curando as pessoas em nome de Jesus. Existe uma coisa chamada Kavaná. O que é a Kavaná? Intenção. Você colocou intenção na tua oração. Você colocou intenção e expulsou os demônios. E a intenção, ela é uma força, ela é uma energia. Imagina só, inspirada pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, não tem demônio que resista, não tem enfermidade que resista. Mesmo com o nome de Jesus que foi dado pelas nações, que foram dados pelas religiões. Mas a gente sabe, na terra de Israel, ele era conhecido como Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, o ungido, o Messias. Mudaram o nome dele,
É interessante que não havia a letra J. Você sabe que os antigos pais eles falavam Iesus, porque não existia a letra J. Iesus. E para quem conhece o hebraico, sabe o significado de Sus. Eu não vou dizer aqui, mas o significado de Sus tem um significado. Então, o seu nome verdadeiro, Yeshua, HaMashiach, o Messias, esperado pelo povo judeu e até mesmo odiado pelo povo judeu. Mas ele é Mashiach. Então, a ficação de Yosef, aqueles que jogaram ele na cisterna, que foi para o Egito vendido. Jesus também foi vendido. Yeshua foi vendido por 30 moedas de prata. Colocaram ele na cruz. Mas Deus, o Pai, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe fez. E o anjo, Malar, disse: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Yeshua, que vós estão vendo ir, ele voltará. Baruch Hashem, louvado seja Deus. Ele voltará e nos trará a redenção final. Que Deus abençoe a todos. O tempo não dá para a gente poder mergulhar mais na escatologia. É preciso mais tempo, mas que Deus abençoe a todos, né? Eu tinha muitos pontos aqui para dar, mas a hora não é bom um vídeo muito longo, não é muito legal um vídeo muito longo, mas quem sabe a gente pode fazer aí etapas falando sobre a escatologia. Deus abençoe a todos, fiquem todos na graça e na paz de Jesus, de Yeshua HaMashiach.